Olá, colegas, bem-vindo ao Café Expresso com Minervini. Aqui estamos. Gente, amigos, amigas, hoje nós estamos começando uma longa caminhada rumo à excelência na exportação. Ao longo do tempo, a gente vai contar uma série de detalhes. Um primeiro tema, nós vamos ter, ao longo das próximas 3, 4 semanas, uma série de candidatos, de executivos, executivas, personalidades, cada uma especializada na sua própria área. Hoje nós temos a honra e o prazer, porque além de ser uma talentosa profissional, é uma amiga de coração, Renata Graseschi Dunk. O nosso tema de hoje será como garantir fluxo recorrente na sua operação de exportação. Ovviamente é um tema extremamente importante com tudo aquilo que está acontecendo na conjuntura internacional. Tarifaço de um lado, o avanço da China, a digitalização, o problema da Europa, que está acontecendo um montão de coisas. Então, se antes não era fácil exportar, hoje vai ser bem mais complicado. Motivo a mais para a gente pensar em muito mais profissionalismo, muito mais método, muito mais informações. Renata Graseschi Dunk, ela tem, apesar da sua muito jovem idade, 30 anos de carreira internacionalista especializada em cultura de exportação e importação. Ela chegou a ser muito jovem, uma das diretoras da maior trading que teve no Brasil. Ela atua desde 2014, é consultora, formadora e mentora da R. Dunk, uma empresa com 27 escritórios no mundo e atua em 32 mercados. Em 2017 foi vencedora do prêmio Mulher Excelência pelos serviços prestados aos industriais do estado de São Paulo. Isso foi um projeto da Fiesp de São Paulo. Bom, então nós vamos ter o prazer de ouvir e, obviamente, de debater com a Renata um tema extremamente atual, um tema importante. Renata, eu vou me permitir de te tirar uns minutinhos, porque, obviamente, nós temos que trabalhar em dois trilhos. Temos que trabalhar no trilho da macro e no trilho do dia a dia, no trilho da empresa, na qual a Renata é super experiente. Pelos meus anos de Brasil, pelos meus 45 anos de experiência nessa atividade, eu acho que nós deveríamos focalizar, obviamente, além do trilho da empresa, a nível macro. O que a gente pode fazer a nível macro? Por exemplo, aumentar o número de acordos comerciais do Brasil. Países tipo México e Chile são campeões mundiais de acordos. Nós temos acordos com poucos países, alguns até mais pobres do que nós, de pobre basta gente, e dois, temos acordos com países que representam mais ou menos 7% do comércio exterior. Ponto 1. Ponto 2, como pura sugestão, eu acho que as instituições poderiam incentivar, poderiam investir muito mais na preparação da empresa para exportar, quer dizer, trabalhar da porta para dentro, do que investir em promoção, rodada de negócio, feiras, etc. Importantíssimos. Porém, que adianta levar numa feira, numa rodada de negócio, uma empresa que depois não tem toda a retaguarda. A montante não foi feito um trabalho de preparação. Ponto 2. Ponto 3. Diversificar a pauta de nossas exportações, porque nós estamos moderadamente vulneráveis pelos produtos que, claro que a gente exporta aviões, carros, etc., mas vocês olhando 100% daquilo que a gente exporta, muita coisa é commodities. E commodities não é a gente que faz o preço, são os senhores aí lá de cima. Quarto ponto, e termino, quarto ponto, motivar, preparar muito mais empresas. Eu acho que mais ou menos 2%, nem chegamos a 2% das empresas que exportam. Desse total, se você tirar as primeiras 100, sobra muito pouco. Nós precisamos jogar na arena da exportação muito mais empresas. E, por favor, dizer para as empresas
que não estão habilitadas para exportar, registrando-se no radar, estarão habilitadas a exportar depois de ter feito a lição de casa. Fechando sobre esse assunto do habilitar, que isso me intriga, eu vendo o meu diploma de economista, aí diz o senhor Nicola Minervini está habilitado a exercer a profissão de economista. Mas eu tive que fazer 4 anos de faculdade para ser habilitado. Como é que nós podemos habilitar alguém só preenchendo uma série de formulários? Obviamente, esse verbo não é apropriado. Fecho parêntese. Renata, nos ilumine com a tua grande experiência. Como você sugere da gente manter um fluxo recorrente, um fluxo contínuo de exportação, com todos esses altos e baixos? Palavra contigo, Renata, bem-vinda. Bom dia, em primeiro lugar, senhor Nicola, muito obrigada por esse privilégio de estar abrindo aí as sessões de bate-papo sobre a internacionalização. Essa é uma bandeira que nós dois carregamos há muito tempo, desde 2014, à frente da RDAN, que eu venho falando sobre a cultura de exportação, e a princípio o nosso tema de hoje pode trazer para o empresário a ideia de que manter um fluxo é algo como ter uma estrutura financeira ou apenas investir em trabalhar comercialmente no país. E hoje a gente vai ampliar um bocado aí, um tanto considerável sobre o que é esse conceito de manter um fluxo focado na exportação. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero pegar o gancho numa observação que o senhor fez sobre os acordos com os países, que a princípio é uma ação macro, é uma ação do governo. Porém, senhor Nicola, vou exemplificar aqui algo que aconteceu há alguns anos atrás com o ACE 53, que é um acordo comercial que o Brasil tem com o México, um acordo muito antigo, que há alguns anos atrás passou por uma revisão e que houve um chamamento do governo na época para que as empresas se manifestassem a incluir seus produtos, né, nesse acordo. Era uma avaliação que o governo estava fazendo, porque foram incluídas mais de 100 NCMs, mais de 100 novos produtos nesse acordo. E acredite, senhor Nicola, eu fiquei sabendo desse chamamento quando eu fui na Câmara de Comércio México-Canadá, e eu era uma brasileira, estávamos falando sobre a relação México-Canadá, e eles comentaram isso, que poucos empresários haviam se manifestado. Então os mexicanos sabiam disso, e aqui no Brasil as pessoas estão pouco envolvidas, embora sejamos uma república, eles estão pouco envolvidos nesses trâmites que às vezes acontecem via sindicato ou federação, porque a própria indústria pertence a um núcleo que supostamente briga por isso, mas mais do que a própria indústria, o industrial também pode ficar atento aos movimentos do governo, porque tudo é público e notório aqui no Brasil, acredito que em boa parte do mundo também, e o empresário pode ficar atento a esses bastidores para se manifestar. Então, achei muito interessante que o senhor comentou sobre essas manifestações todas de negociação, Brasil ser mais participante lá fora, afinal de contas, há 40 anos nós representamos 2% de tudo que é comprado e vendido no Brasil. Isso é muito significativo, não só pelos 2%, que boa parte são commodities, mas porque mostra que em 40 anos a gente não saiu do lugar. Renata, então, se me permite, desculpe, vai por favor. um primeiro alerta para os empresários. Você concorda comigo que se eu, empresário, estou exportando para o México e eu não conheço da existência do AC53 e o mexicano está exportando para o Brasil ou o importador brasileiro não conhece a existência do tal do acordo, os dois estão perdendo. Porque você, obviamente, para utilizar o acordo, você tem que preencher um formulário de uma determinada forma. Você não preenchendo de uma determinada forma, você, no lugar de pagar, dou um chute, 5, está pagando 15 ou vice-versa. A importância, eu insisto,
A informação é a mãe dos erros. A gente não está informada. E, felizmente, Renata, esse é o teu trabalho. Desculpe. Exatamente. Já vamos entrar então no tema de hoje. A ideia é que esse bate-papo não seja muito longo, então vamos tentar resumir. Uma vez estava numa palestra e estávamos debatendo o tema de hoje, que é a conscientização do posicionamento do mercado, do trabalho contínuo, de pesquisa, de diversos tipos de mercado, e aí vamos entender como e por que a gente faz isso. E alguém que estava ao meu lado perguntou assim: Mas Renata, eu não posso, ao invés de ter esse trabalho contínuo de posicionamento de mercado que você está comentando, eu não posso simplesmente chegar numa Câmara de Comércio e falar assim: Olha, eu quero exportar. Falei, ótimo. Esse é o segundo grande conceito que a gente precisa quebrar para entrar no nosso tema. A Câmara de Comércio, ela é um ótimo ponto de apoio, ela vai te trazer milhares de possibilidades, mas aí eu devolvi para ele e falei assim, mas qual? Qual você vai entrar? Câmara de Comércio você tem que pagar, você sabe? Aí ele, justamente por isso, a gente precisa saber onde procurar. A Câmara de Comércio é um ótimo centro de apoio, mas qual delas você vai sentar, pagar uma mensalidade e tentar prospectar os seus clientes de exportação? Você só sabe qual é a melhor, não vai sair atirando para tudo quanto é lado. Não vou procurar a Câmara de Comércio Brasil-Egito, se eu não sei se o Egito compra o meu produto, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse fluxo, quando a gente fala de um fluxo operacional, um fluxo financeiro, claro, esquecendo agora tudo que vem antes disso, né? Que é uma capacidade financeira para você poder produzir os seus produtos, ter uma equipe capacitada, funcionários que entendam como é que funciona a exportação. Quando a gente fala de fluxo contínuo para se manter nesse mercado louco e tão difícil e tão competitivo, a gente não escapa do posicionamento de mercado, que consiste em estudar no globo câmbio local, estudar a logística que vai fazer você chegar até lá. Hoje a logística é um ponto muito importante. Existem países que podem até ser bons para os nossos produtos, mas com uma logística muito complicada. Então, você envolve, além dos estudos políticos e econômicos, também os operacionais e, obviamente, os comerciais, que ser o consumidor que está aberto ou não aberto ao seu produto, como funciona a renda per capita daquele país, onde está a concentração de renda daquele país, a cultura de consumo para o seu produto daquele país. Então, eu costumo dizer, senhor Nicola, que o posicionamento de mercado ele é mandatário até mesmo para as grandes empresas que já estão posicionadas no comércio internacional. Há uns 4 anos atrás, eu comecei a trabalhar para uma empresa que tinha 30 anos de comércio internacional e era um dos maiores exportadores de seu produto. Despontava na liderança. Porém, eles estavam travados para diversificar mercados porque não conseguiam fazer o posicionamento de mercado, não estavam muito enraizados numa relação muito boa com os Estados Unidos, muito boa, de 30 anos, tinha um corpo financeiro muito bom, e é ótimo isso, é ótimo da gente falar que o corpo financeiro te ajuda no momento em que você precisa se posicionar, porque você vai ter que investir em pesquisas, você vai ter que investir em alguém que possa te dar a real sensação do negócio do outro lado. Ah, eu quero exportar para a Itália, perfeito, mas cadê o senhor Nicola para te dizer e te orientar de que esse produto é bem visto ou como fazer as possíveis adequações ao seu produto para entrar naquele país? Então, é bom, quando você está bem posicionado, quando você está com fluxo de caixa bom, você sabe, primeiro, você sabe esperar. E brasileiro, infelizmente, por conta da nossa economia tão volátil, às vezes procura exportação para salvar fluxo de caixa. E aí isso é um problema porque as linhas de crédito são de difíceis acesso, é algo complexo, que não sai da noite para o dia, que depende muito do porte da empresa. Conceito do banco, né? Então é difícil. A hora certa de procurar a exportação e de internar essa cultura é quando você está bem, quando você pode se permitir a contratar pessoas e processos que vão te dar a luz do que fazer.
É nesse momento do posicionamento de mercado que você descobre certificações, são as certificações que eu preciso. Eu quero exportar para a Itália, mas as certificações da Itália podem ser custosas e lentas. Será que a Itália é uma alternativa para mim agora? Pode ser que sim, se eu estiver dentro das expectativas da empresa de esperar pelo mercado da Itália e de investir cada italiano. No entanto, eu posso ser uma empresa que quero girar primeiro, fazer caixa na minha exportação, ou aumentar o caixa da minha exportação, para então investir em certificações e mercados mais complexos. Então, pode ser que a África do Sul seja uma alternativa para mim, já que na África do Sul eu não preciso de uma certificação imediata e o meu produto se adequa. Renata, grato. Eu queria pegar um gancho disso que você falou. Nós sabemos que muitíssimas empresas exportam motivo para sair da crise. São décadas que eu digo. O pior momento para você começar a exportar é quando você está em crise. Porque você estando em crise tem aquele sufoco para exportar amanhã. Depois de amanhã já está tarde. Talvez a tua empresa já não existe mais. A exportação, infelizmente, principais jornais do Brasil. Exportação, 2 pontos, saída para a crise. Nada de mais errado. A exportação não é a saída, a exportação é um antídoto para a crise. Quer dizer, antídoto. Você tinha que começar antes. É um remédio para a crise. A menos que você não faz um produto universal, você não faz o iPhone 32, ou não faz um relógio, quer dizer, um produto universal, mas é provável que você, até fazer mudança de atitude, cultura, pessoal, layout, máquinas, embalagem, etc., 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 a crise terminou e você terminou talvez. A. B, um outro péssimo vício que a gente tem no Brasil, que desgasta muito a imagem brasileira. O câmbio está ótimo, gente, vamos exportar. O câmbio não está interessante, vou vender na esquina. Está ruim. Por quê? Porque nós somos embaixadores de nosso próprio país. Se a gente apronta lá fora, não vai dizer que foi a Renato, foi Nicola, vai dizer Brasil, Brasileiros. etc. Vai dizer Itália, Coreia, o que for. Brasil. Então, isso é péssimo. O pessoal que diz, eu quero exportar, ponto, está errado, está errado. A primeira pergunta tem que ser, eu estou pronto para exportar? Claro que na prática eu ainda não vi gente se fazer essa pergunta. O pessoal pergunta, o meu amigo exporta, eu vou exportar também. Agora a onda é exportar, o dólar está ótimo, não é assim. Então, falta a primeira etapa do processo de exportação. Qual é a primeira etapa? É a avaliação da tua capacidade, não exportadora, competitiva, porque você, antes de exportar, tem que ser competitivo. É por isso que eu insisto que antes de levar gente lá fora pelo mundo, esse pessoal tem que ter um nível mínimo de ser competitivo na própria casa, no quintal de casa, para depois a gente jogar lá fora. Desculpe, continua. Perfeito, senhor Nicola. O senhor falou sobre competitividade e me lembrei, eu exportava com o câmbio a 1,60, eu exporto com o câmbio a 6. Claro que o câmbio desfavorável, uma moeda desvalorizada frente ao dólar e ao euro, te deixa mais competitivo para alguns mercados. Mas, de novo, o tema de hoje vai trazer isso. É a escolha do mercado. Para quais mercados eu exportava quando o câmbio estava a 1,60? Para quais mercados eu exporto quando o câmbio está a 6? Mas, independentemente disso, eu exportava há 15 anos atrás e eu exporto hoje. É isso. Então, essa é uma das grandes preocupações do brasileiro, mas é a tal da competitividade que o senhor falou, de entender esse processo. Nós temos que insistir nisso, cara Renata. Câmbio Por não favor. é um fator de competitividade. Câmbio é um Exatamente. fator de conversibilidade. Então você tem que ser competitivo da porta para dentro. Se tiver um câmbio favorável, entre aspas, te dá um empurrão a mais. Mas Claro. se você não for competitivo da porta para dentro, pode ter um dólar a R$ 200, não vai exportar. Porque para exportar Exato. não é só preço. É toda uma cultura exportadora da qual você está falando. Vai. Se fosse assim, seu Nicola, de 2014, quando o nosso câmbio começou a ficar vertiginoso e nunca mais saiu desse patamar alto, teríamos mais representatividade no comércio internacional e pode buscar na OMC todos os anos. O Brasil corresponde a mais ou menos 2%. 40 anos. Então, se fosse assim, se fosse o câmbio, o mágico da vez, teria tudo resolvido em 2014. De 2014 para cá, nosso câmbio nunca mais regrediu. Claro. Teríamos muito mais exportadores, e não é. É a cultura do brasileiro, a falta
de cultura do brasileiro de entender esse processo e a complexidade dele e manter isso como um plano não imediato da empresa, mas contínuo, até mesmo para os grandes. A gente não vai fugir, quem é exportador, se não quiser fazer um voo de galinha, tem diferença entre o real exportador e o vendedor internacional. O vendedor internacional pode vir alguém aqui no meu website, tentar comprar um produto, eu faço uma venda pontual e exporto. Como eu já vi milhares, já cheguei em indústrias, cheguei uma vez numa indústria de sapato, que ele fala, eu pedi um valor para ele, custo e frete, e ele falou, o que é isso? Eu falei, mas o senhor disse que era exportador, que o senhor exportava para o Japão. Ele falou, sim, tem uma pessoa que vem aqui uma vez por ano, compra vários sapatos meus e leva. E ele se vendia. E não é uma marca qualquer, ele se vendia como um exportador, ele vendia para uma única pessoa que vinha de avião, sabe-se lá como, ilegalmente ou não, nem entrei no mérito da questão, e levava os sapatos dele para o México, para o Japão, e ele se categorizava como exportador, ele não era exportador. Era comprado, não vendia. Ele era comprado. Então, no Brasil, tem muito disso, sabe? Das empresas não terem a cultura exportadora, não estar enraizado, não entender os processos. E com isso, muitos fazem voos de galinha ou muitos acham que é extremamente difícil. Quando, na verdade, uma vez inserido, processos sempre são difíceis. Se você for estabelecer a ISO 9001 dentro da sua empresa, vai ser um terror. Se você for estabelecer um ESG dentro da sua empresa, vai ser um terror no primeiro momento, mas depois fica tudo tão fluido. Então, quando eu penso como que nós mantemos o fluxo da exportação numa empresa, a gente não vai escapar de posicionar mercados e mercados, diversificar. Eu quero exportar para os Estados Unidos? Maravilha, Estados Unidos é um mercado gigantesco, super competitivo, é um bom plano, um posicionamento de mercado vai lhe trazer. Mas por que não também vender para o Panamá? Por que não vender também para São Domingo? Por que não vender também para Namíbia? Então, um posicionamento contínuo vai te trazer a diversificação de mercados. Você pode vender para os Estados Unidos, mas pode vender para a Namíbia também. Se amanhã ou depois o Donald Trump vem com um novo pacote e você fica apavorado, seu comprador da Namíbia vai manter o fluxo, porque para ele não veio um novo pacotão. E, na verdade, é sobre isso, porque o comércio internacional ele é muito dinâmico e ele envolve muitas vertentes. Vertentes controláveis e não controláveis, uma dinâmica que envolve um mundo globalizado, onde o mundo dos negócios está cada vez mais difícil, polarizado, curto. Então, quando nós falamos em exportar e em ter uma empresa preparada para estar nesse game, a gente vai falar em profissionais e em executivos que olham para o globo sobre todos os aspectos que precisam olhar. E não somente porque fez uma viagem e achou um país sensacional e quer exportar para lá. Renata, uma pergunta muito importante. Nós precisamos dar para o nosso público, digamos assim, uma listagem, porque o nosso assunto é como garantir o fluxo recorrente na sua operação de exportação. Você poderia nos dar tipo uma série de pontos, uma listagem, o que nós temos que fazer para que, se vai mal em um mercado, vai melhor no outro, se o produto está ruim, a gente coloca um valor agregado, se o pessoal não está capacitado, a gente quer dizer, você poderia nos dar, digamos assim, traçar um trilho em cima do qual a gente definir gente para que nós não somos afetados negativamente por essas alternâncias que são naturais. O que você sugere para um exportador? Sim, vamos lá. Tem um passo a passo para isso. Quando nós falamos de posicionamento de mercado, precisamos mesclar, senhor Nicola, as estatísticas quantitativas com as estatísticas qualitativas para montar um plano de ação e poder partir a campo. E essas estatísticas quantitativas e qualitativas, elas são mescladas com dados que os brasileiros podem encontrar aqui na Receita Federal Brasileira, no governo, no site do governo e também no site da OMC. Então, basicamente,
uma primeira estatística que a gente puxa, quantitativa e não qualitativa, são as exportações do seu produto nos últimos 3, 4 anos, para você enxergar os mercados que cresceram, então montar um fluxo, montar um gráfico com esses dados, onde você vai entender mercados que cresceram, mercados que deixaram de existir, mercados que são sazonais nas exportações brasileiras. Então, está público e notório para qualquer um. Depois, você vai pegar os dados da OMC, que vão trazer um fluxo mais global, então, daí você vai enxergar no site da OMC quem são os maiores exportadores e importadores daquele produto. Quando você descobrir os maiores importadores, você vai lá. Na França, é o maior importador do produto que eu quero. Queria vender para a Itália, mas é a França. Eu vou lá, pego as estatísticas da França, mas de quem a França está comprando? E por quanto a França está comprando? Onde está o Brasil nessa posição? E aí vai ter estatística quantitativa com quantitativa, que não necessariamente traz todas as respostas para um posicionamento de mercado. E por que isso não acontece? Porque no meio dessas estatísticas, que são apenas quantitativas, você pode encontrar muitas operações intercompany, fluxos que não são de um mercado como um todo, mas que é de monopólio. Então, isso pode não indicar um mercado super aberto para o seu produto, pode te iludir. E aí, mas são indicativos, são sempre indicativos. É da onde você vai partir para a fase final, que é a pesquisa de campo. Então, você ter uma pessoa local que vai te dizer sobre a aceitação do seu produto, como é que eles estão posicionados na prateleira, quais são as marcas mais concorrentes, você vai enxergar o fluxo do país para onde vem, mas quais são as marcas que realmente hoje estão a bons olhos do comprador. Nesse quesito, essa pessoa local também vai entrar em contato com importadores, vai tentar descobrir qual é a margem comercial média que se trabalha, vai ouvir de um comprador se ele está interessado ou não está interessado em receber alternativas de fora. Porque, claro, uma empresa, para comprar fora do seu país, precisa ter, primeiro, um volume e um interesse muito grande, porque da mesma forma como dá trabalho exportar, dá trabalho. Então, por favor, me interrompa. Desculpe, Renata. É porque eu aproveito do gancho. Por favor. Ótimo. Como você sabe muito bem, ultimamente, com a digitalização, inteligência artificial, etc., tem muita gente tomando decisões em cima de informações que a gente encontra na rede internet. Talvez eu seja um pouco a moda antiga, mas eu insisto, pela minha também experiência, eu diria que você na rede encontra orientações. Agora, decisões que podem valer milhões, você tem que tomar alguém olhando na cara. Moral da história. Se eu chego a você, Renata, dizendo: Renata, eu quero vender caneta no Brasil, ponto. Você vai me fazer uma série de perguntas, você vai me dizer: caro Nicola, o teu investimento vai ser de 100. Se eu, antes de chegar a você, eu vou na rede, nos vários links, Global Help, Helpdesk, MacMap, tem um montão e faço já uma configuração. Mercado de canetas, quem é o líder de mercado, qual é a estrutura. Eu não vou chegar para você dizendo: eu quero botar para o Brasil, ponto. Eu vou te dizer: Renata, eu já tenho uma mínima ideia de como é o mercado, porém não confio muito. Eu quero ajustar o ponto A, o ponto L e o ponto P. Quanto vai me custar? Obviamente não vai me custar 100, porque você já tem uma certa matéria-prima e você vai ajustar o tiro. Moral da história: na rede, na minha opinião, posso estar errado, a gente encontra orientações. É que nem o famoso, a gente falava outro dia do GPS. Eu tenho um GPS em São Paulo e tenho que ir para o Rio de Janeiro. Mas se eu não tenho a mínima ideia de qual é o tamanho, talvez eu vou pegar a BR, não lembro o nome, para ir para Curitiba e não para o Rio de Janeiro. Eu tenho que saber que para ir para o Rio de Janeiro tem que pegar a Dutra. Não sei se existe ainda a Dutra, mas digo, você tem que ter um mínimo de informação. Então, isso
Isso é muito, muito importante. Você tem uma série de informações barra orientações, porém decisões necessariamente eu tenho que tomar por alguém que vive, que sente o mercado no dia a dia. Senão, algumas centenas de dólares por não ter investido isso podem me custar, e nós não temos tempo, infelizmente, poderia contar um montão de casos de gente que tem perdido dezenas de milhares de dólares por não ter investido pouquíssimo em ter um assistente, em ter alguém de carne e ossa que pode lhe dizer é assim, assim, assim. Olha que essa informação está errada, olha de verificar isso, assim por diante. Desculpe. Não, foi ótimo, senhor Nicola. É porque não temos tempo, porque ficaríamos aqui citando exemplos de profissionais e empresas que, infelizmente, cada vez mais, eu acho que essa é uma tendência, é um bom alerta, o senhor disse muito bem, porque cada vez mais as pessoas estão procurando a inteligência artificial para todas as respostas. E o que chega aqui de cliente com uma ideia que não é a real, já tive cliente que chegou aqui porque perdeu tempo tentando qualificar um fornecedor que não precisava de uma determinada certificação, mas jogou na inteligência artificial que generalizou. Tivemos um cliente aqui que chegou querendo vender para o Brasil com a ideia de montar uma empresa na Amazônia, porque viu que existia a Zona Franca de Manaus. Nada que ver. Então são erros que, infelizmente, a inteligência artificial ela não está preparada. Hoje, no dia de hoje, a gente ainda não pode dizer que a inteligência artificial vai te posicionar no mercado internacional e vai esclarecer todas as dúvidas e vai te dar a correta diretriz. Pode ser um indicativo, é bom ler, é bom estar informado, mas nada substitui hoje o trabalho de campo. Que você não perca nem tempo, nem dinheiro, nem se frustre com um processo ilusório. Então, a gente está falando em investir numa feira, num evento, em ações comerciais. É preciso ter muita informação do que vai se fazer para que você possa ter fôlego para fazer o caminho certo. Já pensou descobrir o caminho errado? Quando já gastou dinheiro com feira internacional, não cabe, não é permitido isso. Dinheiro não aceita desaforo. Ter essa lucidez sobre as estatísticas quantitativas e o trabalho qualitativo de campo, que vai fazer com que você saiba por quanto seus concorrentes estão vendendo, quem são os melhores importadores, os maiores importadores, o que os brasileiros estão fazendo para atingir esses mercados, juntando tudo isso, montando uma inteligência de mercado, você com certeza vai garantir o fluxo contínuo da sua exportação e é a maneira mais assertiva, a maneira mais natural, que uma vez se colocado para ser uma empresa exportadora, tenha enraizada essa cultura de estar sempre buscando novos mercados e mais informações, porque o mercado internacional é realmente muito dinâmico. Renata, o tempo é tirano, nós dizemos na Itália. Por favor, dá uma conclusão na tua parte, depois eu também vou agregar algo. Eu terminaria, senhor Nicola, dizendo isso. A internacionalização é um processo acessível a muitas empresas. O preparo dela é preciso ter profissionais que enxerguem a real situação do comércio internacional, mas existem milhares de mercados. Não podemos focar apenas em Estados Unidos e Europa. Existem muitos outros mercados abertos ao produto importado, precisando de produto importado. Tem países que praticamente só importam, não tem fábrica. Então, ter esse olhar para o mundo com cuidado é o que realmente garante investimentos seguros, mercados longínquos, rendimento constante e o preparo para essa caminhada. Então, como dica de hoje, eu manteria tudo aquilo que eu já falei. Por favor, busquem informações de qualidade e montem um plano de negócios eficaz. Ti agradeço muito, Renata. Eu preparei uma listagem também rapidíssima, completando um pouco, complementando aquilo que você já falou, que você atua no dia a dia na área, querendo fazer uma listagem rápida, obviamente você já falou. Diversificar mercado e produto. Nós
precisa só Estados Unidos. Por exemplo, você sabe que o comércio exterior interregional na América Latina é só 10%? Talvez a gente está comprando da Polônia, que poderia comprar, sei lá, da Colômbia. A Colômbia está comprando dos Estados Unidos, aquilo que poderia comprar do Brasil. Só 10%. Então, diversificar mercado, diversificar produto. Fidelizar o cliente. A gente diz o ciclo de vida do produto. Gente, é muito mais importante o ciclo de vida do cliente, porque custa uma fortuna pegar um novo cliente e custa muito menos manter o cliente. E para manter um cliente tem que usar a metodologia da Renata Graseschi. Serviço. Estatisticamente, isso é matemática, não sou eu que estou dizendo. Matematicamente, uma pequena parte te deixa de comprar de você pelo preço. A grande maioria deixa de comprar de você pelo serviço. Se você demora uma eternidade para responder o e-mail, para me mandar assistência técnica, para me mandar a peça de reposição, etc., eu não vou mais confiar com você. Então, fidelizar o cliente é cuidado ao ciclo de vida do cliente, além do ciclo de vida do produto. Produto normal, chinês nos dá de 10 a 0. Não podemos mais vender. Se alguém me fala, eu vendo porque tenho preço e qualidade, não funciona. Você tem que ter valor agregado. Desenho, tecnologia, serviço, características diferentes, etc. E monitorar as margens com câmbio, mas ainda nós temos um câmbio biodegradável no Brasil, Um desafio. extremamente volátil, quer dizer, você tem que ser um mago, um artista, para saber a quanto vai estar o câmbio daqui a 2 dias. Então, obviamente, eu sei que o tal do edge custa caro, mas pelo menos toma alguma precaução. Aumentar o ticket médio do produto, então, vou colocar valor agregado. Não venda preço, venda valor. Eu sei que isso não é fácil, mas, gente, se você vende um produto normal, não tem muito futuro. Aquilo que eu sempre falo, integrar a equipe interna da empresa. É mais difícil vender a ideia de exportação na empresa do que vender o produto lá fora. Por quê? Você está de acordo comigo que se a gente fica brigando na empresa, não vai sair um produto decente. Não vamos dar um serviço decente ao nosso cliente. E devido que 95% das empresas no Brasil são pequenas, que tal incentivar as redes de empresas? Não um consórcio de exportação que se tentou tempo atrás. Redes de empresas. É outra coisa que nós vamos ter possibilidade de falar disso. Quer dizer, a aliança faz a força, então, devido que para exportar não é só saber nome, sobrenome, endereço que mandar o produto, precisa muito mais coisas, temos que juntar sinergias, esforços, recursos, etc. E revisar constantemente a proposta de valor. Eu antes vendia de 0 a 10, vendia a 2. Melhorei, estou vendendo a 3,5. Melhorei, estou vendendo. Eu tenho que pensar sempre em uma proposta de valor cada vez mais alta. Obviamente, isso quer dizer desenho, tecnologia e principalmente informação. Eu diria que isso é aquilo que a gente queria transmitir. Renata, tem algo para acrescentar? Por exemplo, algo importante é que você é uma fonte de informações. Se alguém quer atingir a essa fonte, como é que faz? Onde a gente te encontra? Você eventualmente deixa o teu link, o teu endereço Sim, e-mail para, eu deixo aqui o meu e-mail, meu link, agradeço por a favor. abertura para isso, muito obrigada. É sempre muito saudável, senhor Nicola, aceitar para conversar contigo, porque temos sempre visões que se complementam muito. O meu é da porta para fora, o senhor da porta para dentro da empresa, e na verdade isso é um conjunto, né? Fazer a empresa ter uma estrutura capaz, uma visão, uma cultura capaz de ser exportadora é realmente um trabalho interno e externo, e é sempre muito bom estar aqui contigo. Eu sou aquela pessoa que não estou muito plugada nas redes sociais, vou deixar meus contatos aqui, embora eu tenha, me afastei um pouco de Instagram, essas coisas, mas vou deixar aqui o meu site e o meu endereço de e-mail, e agradeço a oportunidade e a abertura para falar sobre esse assunto que é uma das minhas bandeiras. Eu que agradeço muito, nós da equipe agradecemos muito a você. Então, grato Renata, grato ao amigo Márcio que coordenou essa nossa live, e para avisar o público que está nos seguindo que essa é a primeira de uma série de entrevistas. Nós vamos ter entrevistas tipo como sobreviver a mudanças radicais de mercado, cultura
cultura e gafes nas negociações internacionais. Lembro que de 60% a 70% dos fracassos nas negociações internacionais são devidos à falta de conhecimento de diferenças culturais, que é raro, é um tema que quase que não se estuda nas escolas, quando incide de 60% a 70% do fracasso. Porque se você não cria aquela química, aquela empatia com o teu interlocutor, pode ter o melhor produto do mundo, pode ter o melhor preço do mundo, mas uma gafe e pronto, terminou. É um outro tema, como desenvolver visão estratégica para dominar o mercado de exportação. Essas vão ser as nossas primeiras 4 lives, da qual a primeira foi hoje contigo, e depois eu vou ter toda uma série de lives tratando de erros e faltas de informação, vantagem de trabalhar em uma rede de empresas, integração na exportação, a falta de cultura exportadora na empresa. Esses serão os próximos temas que nós vamos diluir, para não cansar muito vocês, vamos diluir ao longo do próximo mês, até o dia 20 de junho. Gente, muito grato. Sucesso para vocês. Renata, um grandíssimo abraço, você é sempre excelente. Ótimo. E grato ao público que nos assistiu, grato ao Márcio, que foi o diretor dessa nossa live, e eu espero continuar nas próximas lives também contigo no segmento desse nosso projeto. Grato e um bom dia para vocês. Bom dia, sucesso.